na boca de Nayara, então ela tem um prazo de recuperação de 8 meses, fora cirurgias plásticas. E o problema que você levantou, que é o problema que eu acho que vai ser maior, é a questão emocional dessa moça. E nós entendemos que tudo isso, em relação a Nayara, poderia realmente ter sido evitado. Fabiana Saff, essa é a sua área, né? Quer dizer, a Nayara, nesse momento, hospitalizada, recebendo a informação somente hoje da morte da amiga, e agora tendo que conviver com essa sequela que parece que se fecha, mas não se fecha, desse momento extremamente doloroso, como é que é a volta à vida normal com acompanhamento dessa menina, hein? Então, a volta para a vida normal dela vai ser difícil, ela vai precisar de um acompanhamento, de uma orientação de psicólogos, às vezes de psiquiatras. Então, ela vai precisar dessa orientação, desse acompanhamento, porque o retorno para a vida vai trazer muitas lembranças, vai trazer dores para ela, então vai precisar desse acompanhamento, sim. Vamos voltar a falar sobre a ação policial. Já vamos voltar a falar sobre a ação policial. Você vai ver uma reportagem sobre como foi a ação policial do início ao fim e análise de especialistas aqui conosco na Record News. Eu só queria mais uma opinião da senhora, psicóloga, porque a garota Nayara é aguardada com grande expectativa por um depoimento assim que for liberada pela polícia. Sim. Quer dizer, o depoimento dela é imprescindível para que a gente entenda o que é que aconteceu dentro do apartamento. E eu já ouvi a informação de que ela só prestará depoimento na presença de um psicólogo. Por que é importante também o acompanhamento psicológico no momento do depoimento? Quer dizer, a adolescente pode, de alguma maneira, abalada psicologicamente, às vezes fantasiar com alguma informação, é preciso conter algumas perguntas. Qual deve ser a preocupação? Eu acho que a preocupação aí é como vai conduzir o depoimento e não se ela vai fantasiar ou não. Porque é uma situação muito delicada para ela. Ela passou também várias horas sequestrada, a melhor amiga dela morreu. Então, é uma situação muito delicada. Acho que a preocupação aí do psicólogo é mais para dar esse apoio em relação às perguntas mesmo, e não à resposta dela. Olha, e por falar em perguntas, se você tem alguma manifestação ou pergunta para os nossos convidados, pode fazê-la pelo nosso e-mail, que é horanews@recordnewstv.com.br, horanews@recordnewstv.com.br. Já o endereço aí no seu vídeo. Estamos com uma psicóloga, um especialista em segurança, pesquisador criminal e um advogado criminalista. Você vai rever agora como foi a invasão do apartamento pela polícia e como as duas reféns foram baleadas. Acompanhe. O coronel Félix, do Grupo de Ações Táticas Especiais, que comandou a operação, afirma que a decisão de invadir o apartamento só foi tomada porque as equipes ouviram um tiro que teria sido disparado pelo sequestrador. As equipes se aproximaram da porta do apartamento e detonaram explosivos colocados estrategicamente no local. Os policiais tiveram dificuldade de entrar porque Lindenberg tinha colocado um móvel encostado na porta. A polícia diz que se a porta estivesse sido aberta por completo, de uma vez, o desfecho do caso poderia ser diferente, já que Lindenberg não teria tempo para reagir. Dentro do apartamento, a jovem Nayara estava deitada sobre um colchão no chão. Eloá foi encontrada no sofá. Segundo a polícia, Lindenberg fez pelo menos 5 disparos. 2 atingiram Eloá, um feriu Nayara e um outro atingiu o escudo de um policial. A 5ª bala foi encontrada na parede do apartamento. A perícia vai determinar o momento em que cada tiro foi disparado. Logo depois da invasão, pela porta da sala, outra equipe de policiais usou uma escada para entrar pela janela do quarto. Enquanto Lindenberg era rendido pelos policiais, Nayara e Eloá foram retiradas do apartamento e levadas às pressas ao hospital. Veja agora o momento da invasão com imagens exclusivas da Rede Record. Policiais arrombam a porta. Um deles faz um disparo com bala de borracha. Veja que eles têm dificuldade para invadir o local. Há uma demora de cerca de 10 segundos. Depois de vencer a barreira, os policiais conseguem, enfim, invadir o apartamento. Nayara é a primeira a ser retirada. Observe que enquanto ela é amparada, outro policial, de boné, vai até a porta e dá um soco em Lindenberg, que reage à prisão. Veja agora que o policial dá outro soco no sequestrador. Veja de novo o soco. E logo em seguida, Lindenberg também leva um tapa de outro policial. São instantes de tensão. Fora do apartamento, Lindenberg ainda resiste à prisão e tenta lutar com os policiais.
Essas fotos mostram como ficou o apartamento logo após a invasão. Há manchas de sangue no sofá e na almofada onde Eloá estava deitada. Também há marcas de tiros na parede da sala do apartamento, onde as jovens foram mantidas reféns durante 4 dias. Veja agora como os disparos atingiram as duas reféns. Um dos tiros que atingiu Eloá entrou pelo lado direito da testa, percorreu 20 centímetros e só parou no cerebelo, região do cérebro responsável pelo equilíbrio e por funções motoras. Eloá perdeu massa encefálica. Os ferimentos revelam que o tiro foi disparado a queima-roupa. Havia também outro ferimento na região do abdômen. A polícia diz que esse tiro pode ter sido disparado bem antes da invasão, mas legistas já declararam que os tiros foram feitos na mesma hora. A amiga de Eloá, Nayara, foi baleada na mão e no rosto. O projétil entrou pelo lado direito do nariz, quebrou pequenos ossos e se alojou na boca. Bom, você volta a acompanhar imagens ao vivo de Santo André, pode mandar a sua mensagem para os nossos convidados aqui na Record News. Cenas de consternação, de dor, de tristeza no cemitério de Santo André, onde cerca de 5.000 pessoas, segundo a Polícia Militar, continuam do lado de fora, na expectativa de entrar por essa fila organizada pela Guarda Municipal de Santo André e na expectativa de render homenagens, de ver a menina, de prestar a solidariedade à família da adolescente Eloá Pimentel, de 15 anos, vítima trágica desse desfecho do sequestro em Santo André. Você acabou de ver uma reportagem completa sobre a ação da polícia, a invasão policial, o que aconteceu lá dentro, a partir de imagens da TV Record, de depoimentos de quem participou da ação e da análise de quem conhece o assunto. Eu continuo aqui com o doutor Roberto Delmanto, que é advogado criminalista, com o doutor Jorge Lordello, que é especialista em segurança, e Fabiana Safi, que é psicóloga do Núcleo Forense do Instituto de Psiquiatria do HC. Doutores, preliminarmente, nós tivemos aqui um contraditório em relação à polícia deve invadir ou não devia invadir naquele momento. O senhor acha que não, doutor Lordello acha que sim. Por que, efetivamente, o senhor acha que a invasão não era oportuna naquele momento? No dia não se justificou, né? No dia ele manifestou uma intenção de ter alguma garantia contra a sua integridade física e os elementos colhidos até agora, né? Eu volto aqui mais uma vez ao depoimento de um grande perito que é o Ricardo Molina, que pelo tipo dos sons, portanto, ele chegou à conclusão técnica de que a explosão da porta do apartamento precedeu os disparos. Ele chegou mesmo, como eu já lhe disse, a identificar quais seriam os disparos verdadeiros de arma de fogo e os disparos com bala de borracha. Então, me parece que, infelizmente, não é fácil julgar as pessoas. Eu tenho o maior respeito pela Polícia Militar, são homens corajosos, não quero aqui execrar, condenar ninguém, já chega de uma tanta tragédia. Mas, na minha ótica, eu acho que vai ser o inquérito policial, o processo criminal, no futuro o inquérito policial militar, que vai determinar se houve erro ou não, se esse erro chegou a constituir, no caso da Nayara, como disse o doutor Lordello, um crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Mas, enfim, o senhor acha que a ocupação foi no momento errado? E foi desastrosa, né? E o senhor concorda, doutor Lordello? Não, veja bem, eu entendo que a estratégia mais correta para se tratar com um suicida, com uma pessoa que deu sinais evidentes de que não estava bem e que não queria nenhum tipo de negociação. Eu me recordo de quando ele conversou com diversos canais de televisão, ele dizia sempre, ele não pedia nada, ele queria que a polícia se afastasse. Esse era o único pedido e ele, na realidade, adquiriu uma arma, um saco de balas, porque ele foi já premeditadamente em fazer uma grande besteira, provavelmente matar Eloá e logo em seguida se suicidar, sendo que esse tipo de crime é muito comum, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Principalmente o homem possessivo, ciumento e descontrolado, quando ele não consegue se agarrar mais em nada, ele ou se suicida ou, em alguns casos, suicida a mulher que ele acreditava que amava e depois se suicidava. Desta forma, se pudéssemos fazer uma avaliação, entendemos que se a polícia teve em 3 ou 4 oportunidades a oportunidade de dar um tiro de contingência, de dar um tiro para terminar com o caso, acho que seria a maneira mais correta. Olha, essa imagem é do momento da chegada do corpo da Eloá ao cemitério de Santo André, no ABC Paulista. É uma imagem das 3 horas da tarde de hoje, momento em que chegou o corpo da adolescente. Veja a quantidade de pessoas que cercava
o carro funerário. Nesse momento, o corpo foi efetivamente levado para dentro de um salão que não é normalmente usado para velório. Quer dizer, o cemitério precisou improvisar um ambiente um pouco maior, mais espaçoso, porque sabia que ia contar com uma grande mobilização popular. E efetivamente é isso que você tem aí. Olha a fila do lado de fora, dando a volta no cemitério. Eu tenho a pergunta do Fernando Ramos, que é de Curitiba, Paraná, ao advogado, doutor Delmanto. Gostaria de perguntar por que a polícia se preocupa com a opinião pública no uso do atirador de elite, sendo que não seria melhor pensar em uma vida em troca de duas? O senhor já responde. Antes, a Camila Busnello conversa com um amigo da família. Não, falou nada não. A Eloá era uma pessoa muito alegre, todo mundo diz, né? É o que todo mundo fala também, mas eu conheço também mais o primo dela. O senhor veio prestar um apoio. Foi. Ok, muito obrigada. Agostinho aqui. Olha aqui, a gente pode voltar a qualquer momento para lá, assim que a Camila tenha novas informações. Que resposta o senhor dá para o Fernando Ramos, que nos acompanha ao vivo de Curitiba, Paraná? Eu acho que é uma questão de política criminal, né? Eu acho que todo o governo do Estado, né, através da sua Secretaria de Segurança Pública, tem de ter uma política criminal. Eu não sei qual é a política atual do governo do Estado no momento, para esses casos. Mas eu acredito que antes da gente criticar ou condenar aqueles que estavam naquela tensão, naquele momento, é preciso saber qual seria a responsabilidade, né, do secretário de Segurança, antes do comandante da Polícia Militar, do próprio governador do Estado. Né? Qual é a política, qual é a orientação política? Né? Até que ponto a vida humana deve ser a prioridade número 1? Para mim, ela deve ser a prioridade número 1 e a prioridade absoluta, porque é o bem maior de todos nós. Né? Ok, com isso eu agradeço a participação do doutor Roberto Delmanto, que é advogado criminalista e esteve conosco aqui. Muitíssimo obrigado, doutor. Prazer.